tanto quanto isso. Bem, irmãos, João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Peraí, eu estou no versículo, gente, peraí. É isso mesmo? Vamos continuar. É isso mesmo. A tradução aqui é diferente. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui nesta casa, este lugar que foi construído para a adoração do Teu nome, para o Teu povo, a Sua igreja se reunir e prestar culto, tributo ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos pela exposição, a leitura de Tua palavra. Nós pedimos que o Teu divino Espírito esteja nos guiando, nos inspirando, nos conduzindo no sermão dessa noite. Desde já repreendemos toda a barreira, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Teu Espírito esteja trabalhando em cada coração, Senhor, nos quebrantando, nos despertando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aceitar, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Essa passagem aqui é forte. Fala sobre o pecado. O pecado de uma mulher que foi flagrada no ato do adultério. Nós estávamos pensando aqui, irmão. Eu defenderia um tema do sermão que é: o pecado não é um brinquedo. Por quê? Muitas pessoas não têm noção do perigo do pecado. Como o pecado é terrível, gente. Sabe aqueles frascos que a gente tem em casa que parece uma caveirinha, né? Que diz: cuidado, perigo! Qual o nome do que tem ali? Geralmente é o quê? Veneno. Coisa perigosa, irmãos. As pessoas não querem nem chegar perto. Há pouco tempo eu fui trabalhar num produto e eu fiquei, nem percebi, mas eu fiquei intoxicado, né? Com aquilo que eu inalei, que eu botei a mão, eu coloquei luva, né? Porque rapidinho, né? Você está num lugar alto. Aí você vai usar o produto, mas você não quer sozinho, não quer descer para ir lá procurar uma luva. Não paguei o preço. Uma máscara, uma luva, porque era perigoso.
Pecado é uma coisa muito perigosa, traz muito dano. Se as pessoas soubessem o perigo que é, elas fugiriam mais, se afastariam de coisas que nos levam ao pecado. Irmãos, a Bíblia mostra o pecado, a comparação do pecado. Uma das figuras que ilustra o pecado é a lepra, que é altamente contagiosa, a lepra, que não tinha cura naquele tempo, não tem hoje, né? A lepra, dependendo do estágio avançado, a lepra corrói, destrói de dentro para fora, vai correndo, vai destruindo, comparado a essa doença ruim que a gente não gosta muito de falar o nome, né? Que leva as pessoas amadas nossas, quando descobre que está com a doença, aí corre, vai fazer tanta coisa, né? Tem um montão lá no link agora, essa doença brava, terrível. Só um milagre, irmão, só o poder de Deus tem doença assim. A gente não quer nem falar. A gente pede misericórdia, Senhor. Pecado, irmão. Altamente contagioso, pecado é assim. Só que tem muita gente que não tem noção. Tem pessoas que estão de braços com o pecado, carregando, vivendo no pecado, achando que está tudo bem. Está tranquilo. Não preocupe não. Está tudo sob controle. Tem gente que fala, está tudo sob controle. Não tem nada no controle. Coisa às vezes está turbilhão. A pessoa acha que está tudo sob controle. Pecado é uma coisa terrível que a gente tem que, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Aparte-se do pecado, porque é muito terrível. Sempre foi, desde os tempos do início de tudo. Pecado é uma coisa perigosíssima, altamente destrutiva. A gente tem que evitar, a gente tem que fugir. E a Bíblia tem vários exemplos. Vários exemplos de grandes homens de Deus. Esse dia pegamos o sermão falando de Sansão. Um homem forte, poderoso. O Espírito de Deus é sobre ele. Ninguém segurava aquele camarada. Cheio de Deus. Satanás só observando. Ah, você é forte, né? Você pode tudo, né? Preparou a armadilha direitinho. Quando ele pensou que ele era forte, é o contrário, né? Paulo falou, todos estão fracos, aí que estou forte, né? Aquele achava que estava forte, mas estava fraco. Tanto é que ele foi só descendo, só quebrando os mandamentos, que foram Nazireu, um homem separado, consagrado a Deus. Desde o ventre, o anjo de Deus deu todas as instruções para aquele moço, aquela criança ser criada, se tornar um moço separado, longe de tudo o que era contaminação, tudo que era pecado, para ser usado por Deus. Porque Deus é santo. Mas Sansão brincou com o pecado. Não levou a sério todas as instruções possíveis da palavra de Deus. Sansão recebeu, mas ele brincou com o pecado. E foi uma tragédia. A Bíblia fala que aconteceu com Sansão. É triste. Como diz outro, adora Sansão. O final de Sansão foi horrível também. Quando ele estava naquelas colunas do templo do Deus lá dos filisteus, né? Ele pediu misericórdia mais uma vez, Senhor, só mais uma vez, me dá força aí, morra eu em nome dos filisteus. Deus mostrou que ele é um Deus misericordioso, concedeu força e cumpriu a vontade de Deus, irmão.
a vontade de Deus sempre vai cumprir, né? Mas Sansão poderia ter ficado muitos mais anos, irmão. Podia viver muitos outros anos, né? Servindo a Deus com alegria. Mas ele brincou com o pecado ali. Vocês conhecem a história da Dalila, aquela coisa toda. Não foi o primeiro brinquedo, né? Ficou brincando, e foi tudo aquilo ali. Então o pecado, irmão, isso é muito perigoso. A teologia dá um tema, né? Tem uma matéria que fala sobre a doutrina do pecado, a teologia, amar o pecado, teologia, estudo sobre o pecado que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a origem do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque está aqui. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, um pecado grave. Foi pega em pecado. A lei dizia, o que a lei dizia? Sentença de morte por apedrejamento. A lei dada pelos anjos, os anjos de Deus, que pega Moisés. Deus foi orientando e dizendo, era isso, a lei mostra a gravidade do pecado, a lei é para isso. Para mostrar o pecado mesmo, olha só, o pecado leva à morte. E existem várias definições sobre o pecado. Seria qualquer ato, pensamento ou sentimento que viola a lei de Deus. Desobediência, rebelião, transgressão, injustiça. Tem também a omissão, pecado por omissão também. A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, já pecou. Se a gente passa por uma pessoa necessitada, precisando de um socorro, e nós ignoramos, já pecamos. Foi o caso do levita e do sacerdote, que passou de largo quando viu aquele homem caído, que foi assaltado, espancado, estava ali, lançado. Mas desceu o sacerdote levita de Jerusalém, passou de largo. Jesus contou essa parábola para mostrar que a religião, o judaísmo, a maneira que estava lidando com o judaísmo, estava tudo errado. Irmãos, cristianismo é para ser praticado, para nós nos esforçarmos. Todo dia, todos os dias nós temos que fazer um exame. Por isso que Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. Depois coma desse pão, beba desse cálice. Porque muitos comem e bebem para a sua própria condenação. Tem pessoas que não levam a sério as coisas de Deus. Tem gente que brinca que está em pecado. Quando Paulo falou isso, ele está falando, cuidado, vocês estão participando das coisas santas, estão vivendo em pecado, achando que está tudo bem, normal. É só um pecadinho. Tem gente assim, não tem temor, não tem medo. Mas a Bíblia mostra que o pecado é algo muito perigoso. E outra definição diz que o pecado seria a violação da lei de Deus. Você vai acreditar em cima mais uma vez, por favor, Romanos 8:7, né? Seria aqueles que aquilo que não se sujeita à lei de Deus. Quando não nos sujeitamos à lei de Deus, nós estamos pecando. Não é isso? Ó? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A inclinação ao pecado, a concupiscência da carne. Vai contra. Então, de pecado, viver no pecado e contra Deus. É não se sujeitar à lei de Deus. Tem pessoas que não têm essa preocupação, não têm esse temor ou essa vontade, né, de obedecer a Deus. Mas é muito perigoso.
1 João capítulo 3, verso 4. 1 João 3, 4 também tem uma definição. É epístola. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei, novamente. Outra definição seria pecado é errar o alvo, né? E tem outros que esclarecem mais um pouco, mas vamos ficar por aqui. E aí, irmãos, a Bíblia afirma que o homem é pecador, sim. Fala como o pecado entrou no mundo através do primeiro casal. Eles eram os progenitores da raça humana, representavam toda a raça humana. Quando Satanás foi ali, tentou, colocou ali o fruto. Aliás, o fruto já estava ali, né? Mas Satanás torceu o que Deus disse. Deus falou uma coisa para aquele casal, deu toda a liberdade, só falou: não toque, não coma desse fruto. Porque quando comer, morrerá. E aí foi lá Satanás, na serpente, e foi torcer a palavra. Cuidado, porque estão falando por aí, irmão. Satanás sempre vai querer amenizar, torcer a palavra, dizer que não tem importância, não tem nada a ver. Muito cuidado, para não transgredir a lei de Deus, para não ir contra aquilo que Deus está dizendo. Eu vou seguir, senão não vai dar tempo, a gente tem muita coisa aqui. Aí a Bíblia fala que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram. Todo ser humano nasce pecador. Não tem ninguém que não peque. Só os únicos seres humanos que estavam na terra, que não tinha pecado ainda, Adão e Eva. Os únicos. Sim ou não? Não tinham pecado ainda. Mas foi lá a serpente, Satanás foi lá, tentou e eles pecaram. Depois deles, todos pecaram. E cuidado, que tem várias teologias, hoje então, irmão, na internet, tem um monte de coisa. Mas eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia tem nos falado, nos revelado. Porque chegam a dizer que teve outros seres humanos antes de Adão. A Bíblia não fala, irmão. Tem muita coisa que só vem trazer perturbação, confusão. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, Salmo 14, verso 3. Gosto muito desse verso, né? Esclarece também, confirma aqui. Salmo 14, verso 3. Ó, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não todos, não há um justo. A natureza do homem foi totalmente corrompida. Tem algumas palavras nesse versículo, no hebraico, quando fala se desviaram, todos se desviaram, tem a palavra hebraica sur, que significa se afastar, que significa mudança de direção moral e espiritual. Quando o ser humano pecou, o pecado entrou, houve esse desvio da vontade de Deus, da direção a Deus, moral e espiritualmente. Todos se desviaram, todos foram corrompidos, saíram da direção da presença de Deus. Tem outra palavra também que está aqui, ó. E as tarde, quando fala, pode deixar o versículo aí, todos juntamente, fala coletivamente da corrupção, coletivamente, todos se desviaram. Uma criança, ela já nasce pecadora, já nasce corrompida. Ah, mas é inocente. Está na fase da inocência. Se Jesus voltar agora,
Quem está na inocência está salvo, não tem condenação, porque não sabe discernir ainda. Queremos assim, né? Tem outra palavra que fala baixar no hebraico, corromper ou deformar. Continua falando da degradação moral generalizada, irmão. Generalizada. Tem coisa que a gente não pode generalizar nisso. Mas nesse caso, foi generalizado. O ser humano, irmão, todo corrompido, todos pecaram, todos, irmão, se extraviaram, todos juntamente, tá? Moralmente, se corromperam. Por isso que Jesus falou, do coração do homem, do ser humano, procede toda sorte de males. Já brota, alguém fala assim como a gente faz a barba, tem que tirar todo dia. Faz não, tira, né? Quem faz é Jesus, né? A gente tira. Assim é o pecado, está sempre brotando, irmãos, em nós. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, que vai nos dando força. Aí a gente vai entrar em outra doutrina da teologia, né? A gente vai ter que passar pela soteriologia, a doutrina da salvação, pneumatologia, né? Do Espírito Santo, a obra do Espírito, glória a Deus. Tem outra palavra hebraica aqui, assar. Assar. Fazer significa fazer. Descreve ações em realizar o bem. Só que nesse caso sugere a ausência absoluta das boas obras. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O homem corrompido, ele pode apresentar o que for para Deus. Não vou fazer uma coisa que agrada a Deus. A Bíblia fala que não é pelas obras. As nossas obras são corrompidas. Tudo que nós oferecemos a Deus é corrompido, é perdido, se não for através de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Amém. Nossa adoração, se nós não passarmos por Cristo, tudo que nós fizermos, irmão, não vamos agradar. Não tem como agradar esse Deus vivo. Só que agradou o nosso Deus, Pai Celeste, Criador, o sacrifício expiatório do Filho. Aí nele somos agradáveis ao amado, está escrito. Terceira epístola de João. E aí, queridos, eu quero avançar aqui. A outra palavra é a chave, que fala um ou único. E já no finalzinho, novamente, não há nenhum. A falta total da justiça do homem. Não tem ninguém, não tinha nenhum. Não há uma única pessoa capaz de fazer o bem de uma maneira que agradasse o Criador. Só teve um que veio e fez. Amém? Jesus Cristo, Senhor. Ele fez. Aleluia. Hoje o que nós fazemos para agradar a Deus, faz através do Filho. Amém? Porque nossas obras são impuras. Se for por nós mesmos, não vai. Aí tem vários versículos aqui, eu vou falar alguns. Por que eu tenho pregado assim, irmão? Eu já falei, foi? Deus mandou eu fazer dessa maneira. Ele mandou expor a palavra, irmão, que o que tem poder é a palavra. Quem tem que estar em destaque é a palavra de Deus. Hoje tem muita pregação frasista, né? Oh, que frase bonita! Vamos na frase da palavra, essa tem poder. Essa penetra, é a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Pode falar a frase mais linda que foi. Não chega nem perto da palavra de Deus, que é o martelo que desnuda a penha, que é como fogo, aleluia. Jó 14, verso 4. Não vai dar tempo para nada, irmão. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas vou ter que passar só um pouquinho, você me perdoe. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Foi o que Jó falou, exatamente isso. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Não há quem faça o bem. Todos
Apocalipse 12, a gente conhece essa passagem. Deus olhou para a terra, este estava corrompido, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Isso é visão, na verdade, é uma figura de toda a humanidade corrompida. Assim como nos dias ali que Deus estava para mandar construir a arca, porque estava tudo corrompido, na verdade, aquilo ali é um escopo de toda a humanidade, de todo efeito do pecado sobre toda a raça humana. Ainda que o Senhor mandou a arca, destruiu tudo e continuou na nova geração, mas o vírus do pecado estava no coração do homem ainda. Verdade. Corrompido, irmão. Não adianta, irmão. Só muda o tempo, o endereço, mas o homem continua corrompido, continua fazendo a mesma coisa, perdido. Vamos citar só um salmo pelo menos. Salmo 58, 3. Tem aqui 5, 6 versículos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Irmãos, todo ser humano já nasce ímpio, perdido. Acabamos de falar, as crianças já nascem corrompidas, irmão. Se não tiver correção, se não tiver ensinamento, alguém disse, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele entrega a si mesmo. Quando Deus deixa o ser humano por conta dele mesmo. Deus não precisa nem, vou amaldiçoar, vou punir. O homem entrega a si mesmo, ele mesmo vai entrando no buraco, ele mesmo vai fazendo coisa errada, que a natureza pecaminosa, corrompida. Aí o teólogo, o monge Martim Lutero, ele disse, eu até falei pela manhã na nossa escola bíblica, ele fez a comparação do ser humano, dizendo é como um cavalo selvagem, precisamos ser domados, e nós devemos escolher quem é que vai domar, se é Jesus ou se é o diabo. Eu estava dizendo, irmão, mesmo o melhor cristão, ele tem um monte de hábito. Eu estava vendo pela manhã, eu gosto de ver os rodeios, né? O pilhão lá tomando cavalo. Eu gosto muito da gargalhada, né? Aquele jumento, ele em cima lá do cavalo do jumento. Eu gosto de ver, irmão. Hoje eu estava vendo de manhã aqueles homens domando os animais. Aí eu fico só apertando, né? Cavalo morde, dá coice. Irmão, bicho é terrível, eles são fortes, né? Faz de tudo, irmão. Pula, salta, dá coice, dá mordida. Irmão, o ser humano, por isso que Martim Lutero, ele fez essa comparação. Somos selvagens de natureza, perdamos. Aí Jesus, ele falou, Mateus, capítulo 5 das bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí tem uma palavra ali, no grego, manu, que significa doma, ser domado, temperamento, as vontades do ser humano, as concupiscências. Quando nos submetemos ao Senhor, Ele que vai nos amansar, irmão. Glória a Deus. E diz que o animal conhece a mão do domador, né? Aí fica um brinquedo, um cavalo bom, irmão, bem mansinho. O cara faz o que quer, o bicho vai rápido, irmão. Assim é o ser humano. Eu sei que tem aquela comparação que eu nem gosto muito de lá, o pessoal do outro lado do escuro, né? Fala assim, fulano é o cavalo.
E nós somos chamados na Bíblia de ovelhas, amém? Mas isso é só uma comparação, nós somos ovelhas, amém? É só uma comparação, pelo amor de Deus, vai dizer que, amém? Foi a comparação que Martinho Lutero ele fez. Quando nos submetemos ao Senhor, Ele nos amansa, Ele nos molda, irmãos. Ele quer nos conduzir, irmãos. Vai trabalhando em tudo, vai transformando, irmão. Toda aquela rebeldia vai saindo, toda aquela teimosia, irmão. O Antônio estava falando aqui que tem uns cavalos lá enquanto a roça tempo dele de garoto, que o homem levava o cavalo até um determinado lugar, todo dia. O dia que ele queria passar para um pouco mais, o bicho empacava, não ia. Porque ele ia todo dia só até ali. Não tinha ninguém que dava jeito, o bicho parava ali. Aí a outra, não, deixa comigo, o cavalo daqui a pouco voltava do outro lado. Teimosia. Irmão, o pecado, ele corrompe tanto, que leva a pessoa ali. Quantas pessoas conhecemos? Quer ser liberta, não quer beber mais. É ou não é? Não quer se prostituir mais. Não, agora eu não quero mais. Porque está me prejudicando. O sujeito ele jura pela mãe dele mortinha, né? Ó, juro minha mãe mortinha que eu não vou mais beber, que eu não vou mais fumar, que eu não vou usar mais isso. E a irmã é enfeitada, né? Quando vê, ele jura pela família toda. Quando vê, está indo lá de novo. Porque quem está montado é Satanás. Satanás está ali, a natureza rebelde está conduzindo para o mal. É preciso nos submeter ao Espírito de Deus, ao Senhor Jesus, para nos domar, para nos amansar, arrancar. Jesus faz essa obra, a graça de Deus em Jesus. A graça salvífica faz essa obra linda, irmãos, que a pessoa ela tem força. O que a lei não fazia, a lei só mostrava o pecado e acusava, mostrava como o pecado é terrível. Esse foi o propósito da lei. Era revelar, condenar mesmo, mostrar, olha aí. Através da desobediência, vem a condenação. Mas a graça salvadora, irmão, veio para capacitar, empoderar o homem para vencer o pecado. Quando o homem se submete ao Espírito de Deus, aí sim ele tem força para sair dos grilhões do pecado, dos grilhões de Satanás. E quem vai conduzir a vida é Jesus de Nazaré. Diga amém! Amém. Oi, irmãos. Tem muita coisa boa aqui, irmãos. Muita coisa. Aquela mulher foi. Eu vou resumir aqui. Paulo falou sobre o problema do pecado. Em Romanos 7,19, ele disse: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não é assim? A gente não quer nem fazer, quando vê já fazemos. Aí lá no verso 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando da força terrível do pecado. Mas quando nos submetemos ao Espírito Santo, ele nos dá a condição. Por isso Jesus, ele fez essa expressão: quem não tem pecado? Aí atira a primeira pedra dessa mulher. Quem não tem pecado? Não é que Jesus estava amenizando o pecado da mulher, não. Ele estava indo contra a lei, não. A lei, Jesus cumpriu a lei. Mas ele levou a todos a entenderem. Todos têm pecado. E com certeza, tinha muitos homens ali que estavam em adultério também, que tinham cometido essa prática, mas estavam ali, louco para condenar aquela mulher. Inclusive a lei mandava que trouxesse os dois. Tudo aquilo ali foi uma armação. Porque se Jesus liberasse a mulher, iam dizer que ele estava indo contra a lei. Quebrou a lei. Se ele
condenasse, mandasse apedrejar. Os seguidores de Jesus também iam ficar decepcionados. Ele não é cheio de amor. Cadê? Ele não vem fazer uma doutrina tão maravilhosa do perdão? Como é que permitiu que apedrejasse a mulher? Mas Jesus, cheio de Deus, o próprio Deus, na verdade, cheio do Espírito Santo, ali ele foi escrevendo na areia e deu um checkmate, assim fala. Checkmate! Já começou com os mais velhos, né? Quanto mais tempo de vida, muitas vezes tem mais possibilidade de estar pecando, né? Aí eles foram se retirando. E aí tem uma outra visão, eu quero estar dividindo isso com vocês rápido. Segundo Adam Clarke, eles admitem, né? Admite-se que o adultério se tenha tornado excessivamente comum naquela época. Tão comum que deixaram de pôr em vigor a lei contra o mesmo. Que lei era essa? Quanto ao adultério. A Bíblia fala no livro de Números 5,14 que tinha a lei das águas do ciúme. Que águas do ciúme era essa? Quando um homem ficava desconfiado de que a sua mulher tivesse um traído, como a mulher, não sei não, hein? Estou sentindo diferente. Ia lá para o sacerdote e falava: ô, sacerdote tal, estou achando que a minha mulher está me traindo. Aí ela fez uma prova. Que prova é essa? Vamos ler, pessoal? Gente, ó, hoje está. Amém? Vamos aprender um pouquinho? E o espírito de ciúmes vier sobre o marido. Está estranha essa tradução aqui, deixa eu ver a minha. Ah, tá, é porque é a continuação de outro versículo. E o espírito de ciúmes vier sobre o marido e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ela tiver ciúmes, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado. Vamos lá. Então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre o qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa, uma água separada, consagrada, tá, pessoal? Num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. Ele porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes, a água amarga que traz consigo a maldição, e estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio do seu marido e se contaminou de algum homem que não é o seu marido, teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor põe a você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com a água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura.
O sacerdote pegará na mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e atará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a água, ou fará com que a mulher beba água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivesse contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água maldições entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor, o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Gente, não é muito forte isso? Não era pesado? Olha, irmãos, era muito pesado, mas a lei dava por Deus orientava isso. Fico pensando se fosse no dia de hoje. Ia ser muito trabalho, irmão, para os sacerdotes. Só que, segundo os estudiosos, o que estava acontecendo? Os homens não queriam fazer isso, mas não queriam levar diante do sacerdote. Por quê? Porque estavam preocupados de não acontecer nada, não porque a mulher não tinha feito nada, mas porque eles mesmos viviam no pecado. Eles estavam em adultério. Então eu vou levar a mulher lá, não vai acontecer nada, porque eu também estou. Irmão, ela estava generalizada. Tá? Então, não eram mais bebidas, as águas do ciúme não eram mais bebidas, os culpados ou aqueles meramente suspeitos de crime tornaram-se extremamente numerosos. Os homens culpados não ousavam com suas mulheres à prova, poucas suas mulheres à prova, porquanto se cria que essas águas já não surtiam efeito contra suas esposas, já que seus esposos também se tinham tornado criminosos. Irmão, era pesado. Meu Deus. A lei. Por isso que Jesus, quando ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, houve muito exame naquele momento. E com certeza muitos estavam ali, que viviam em adultério, aqueles homens, todos, provavelmente todos, segundo os estudiosos, a coisa estava tão generalizada que eles achavam normal estar adulterado. Não sei se parece com os dias de hoje. Você acha que parece hoje com os dias de hoje também? Está parecido, irmão, que nós vivemos na sociedade exatamente assim como está falando. O ser humano sempre foi isso, qualquer tempo, irmão. A corrupção do ser humano vivia em pecado, sempre foi, como é no dia de hoje, porque lá fora é normal as pessoas viverem em pecado, viverem longe de Deus, mas esqueceram o perigo que é o pecado, irmão. Aí, irmão, eu vou ter que terminar. A Bíblia fala que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Vamos aprender isso aqui, irmão? Está lá no livro de João 5, versos 16 e 17. O que é pecado para a morte? Nós não aprendemos agora que o salário do pecado é morte. Então, todo pecado, se não houver arrependimento, leva à morte espiritual também. O pecado, quando entrou, causou muitas consequências. Uma das consequências foi a morte física, correto? Foi a morte espiritual, correto? Qualquer pecado, o homem no pecado, sem Jesus ele é pecador. Se ele não tiver Jesus, ele está perdido. Ele tem a morte espiritual. Ao invés de ele herdar a vida eterna, vai herdar a morte eterna, correto? Mas, no tempo de João deu esse ensinamento. Que tem pecado que é para a morte, e tem pecado que não é para a morte. O pecado que é para a morte, ele fala, nem ore por eles.
não era nem para orar quem tivesse um pecado para a morte. Pecado para a morte seria adultério? Não, irmãos. Se uma pessoa adulterou, pecou, não é para orar por ela, não pode não. Ou deve orar, irmão, correto? Deve orar. Não importa qual for o pecado, irmão. A gente tem que orar. O pecado que João fala aqui, que é para nem orar, eu vou aprender agora. Por quê? Porque não vai ter efeito. Mas Davi pecou, adulterou. Deus perdoou Davi? Glória a Deus. Você fica feliz por isso? E se um parente, um amigo, pecar, adulterar, se ele se arrepender, você fica feliz, amém? Jesus perdoa ele, amém? Glória a Deus, irmão. Então não tem nada a ver pecado de adultério com a morte. Não está nada aqui escrito isso. Porque as pessoas põem na cabeça, porque por ser um pecado violento também, está muito sofrimento, muita dor. Aquela mulher ali, tudo foi arranjado, muito forte isso, irmão. Está muito transtorno para a família toda, quando é apresentado. Não é bom, irmão, está em sofrimento. E aí, o que estava acontecendo? Tinha o docentismo, era uma doutrina de uns mestres da época. Essa doutrina dizia que Jesus era apenas uma aparição, que Jesus não veio em carne. Agora, vê isso, que Jesus foi crucificado nada, que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Não existe isso. Jesus foi só uma aparição, é uma ilusão, era só um espírito. Jesus não veio em carne, por isso que foi ensinado o João, que tinha que confessar. Aquele que não confessar que Jesus veio em carne, esse não é o Espírito de Deus. Tá? Então foi colocado os testes doutrinários. Quem negar que Jesus veio em carne, não é de Deus, é do anticristo. Veio o teste social. Quem diz que ama a Deus, não ama seu irmão, é mentiroso. Ó, o pessoal dizia que era muito crente em Jesus, mas na hora de socorrer, ajudar o irmão, nem se importava. Mentiroso. Tinha que ajudar o próximo. Outro teste moral. Quem diz que ama a Deus e vive na prática do pecado, não conhece a Deus. Irmão, muito forte. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, a boa notícia foi que Jesus falou para aquela mulher, perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém, Senhor. Não te condenaram, não. Eu também não te condeno. Se tinha alguém ali que podia condenar, era Jesus. Não é que o pecado não é uma coisa grave, não é uma coisa perigosa. Mas Jesus, irmão, ele é um antídoto. Ele é remédio. Quando uma pessoa leva uma picada de cobra, o que se faz? Corre para a pessoa, é ou não é? Tinha aqui o Instituto Vital Brasil, né? Corre! Para ter um antídoto, um veneno, para combater o veneno ali. E o soro, o soro, né? Quando botou o soro, vai amenizando. Que bênção! Só para a gente ter uma ideia, Jesus é o antídoto, irmãos, contra o pecado. Ele liberta, ele transforma, ele perdoa. A Bíblia fala: nenhuma acusação lá para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Acabou, irmão. Jesus restaura tudo. Tudo que estava perdido, Jesus começa a restaurar, reconstruir o perdido, o destruído. Ele é Senhor, Ele é Deus, só Ele pode condenar. Mas Ele é o único também que pode perdoar pecado e transformar. Nesta hora, irmão, nós vamos orar. Eu quero que você ponha a mão no coração nesta hora. Você vai pedir a Deus força para fugir do pecado, para ter cada dia mais temor do pecado. Às vezes uma palavra, um gesto, uma atitude, às vezes a gente peca. A Bíblia fala assim:
Não entristeçais o Espírito de Deus. Não xingais o Espírito. Não entristeçais o Espírito, o qual está selado para o dia da redenção. Pecado não é perigoso, é veneno, é destrutivo. Vamos fugir. Vamos tomar o antídoto. Vamos beber do antídoto que é Cristo, irmão, o sangue do Cordeiro. Mas vamos ter temor e nos apartar. Quem é do Senhor se aparte-se do pecado, aparte-se do mal. Quem é de Jesus, irmão, dá fruto. Não quer mais viver na prática. Se tem uma coisa, quem está arrependido realmente, não volta àquela prática. Não quer mais, irmão. Não quer. É transformado. É fortalecido pelo Espírito Santo. A coisa estava pesada, que João chegou a falar assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, está em trevas. Irmão, ficar de mal é pecado. E pecado traz consequência. Pecado traz prejuízo. Peça perdão. Jesus falou: não põe o sol sobre a vossa ira. Antes de dormir, se conserta. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. Se houver alguém neste lugar que talvez esteja distante, talvez você esteja vivendo de uma maneira que não é nem do seu agrado, mas você está sem forças. Primeira coisa, você tem que entender que você é um pecador como todos nós somos. Tem aquela frase que diz: você é um pecador, somos pecadores porque pecamos, ou pecamos porque somos pecadores? Hein? Vou repetir: somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque pecamos, ou pecamos porque somos pecadores? É diferente. É diferente. Nós pecamos porque somos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Mas nessa noite, confesse que você é pecador. Entenda que o pecado é muito destrutivo, leva ao inferno, leva à separação de Deus eterna, à condenação eterna. Mas saiba que Jesus é a porta. Jesus é a resposta para o pecador, é a solução, é o antídoto que cura. Se você está longe, Jesus está te chamando. Deixa Jesus te lá. Deixa, entrega teu caminho ao Senhor nessa noite. Entrega tudo a Jesus hoje. Confessa, diz: Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Eu sou pecador, Jesus. É isso que Jesus quer, irmão. Ele não quer te condenar, nem quer te perdoar. Como Ele perdoou aquela mulher, Ele quer perdoar. Ele é um perdoador, como disse o salmista: contigo está o perdão para que sejas temido. Mas vamos orar.